Pessoal, vou explicar algumas coisinhas que a gente pode pôr ali a mais num paciente, né, na anamnese de um paciente com obesidade. Então, além de peso, de altura, né, de rotina, o que a gente pode ver? O histórico de peso, né? Porque nós temos algo chamado memória metabólica. Então, para um paciente que tinha 60 quilos, né, que vamos supor que 60 quilos é o suposto peso ideal, e no último ano chegou a 70 quilos, é mais fácil voltar para o peso inicial do que um paciente que já tinha 70 quilos durante toda a vida, e o peso supostamente ideal é 60 quilos, e agora está com 80, né? Então, para esse aqui que está com 80 e sempre teve 70, a gente, por enquanto, prioriza chegar nos 70 quilos e deixa claro isso para ele, que 60 quilos ainda não é a meta e talvez nem precise ser, dependendo do grau de dificuldade que ele tenha ao chegar com 70 quilos e manter esses 70 quilos. E muitas vezes uma perda de 5, 10% do peso já ajuda muito parâmetros metabólicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas metas que inicialmente podem ser surreais. Não para perder, mas para manter. Mudança de vida. Então, o que desencadeou esse ganho? Gestação, crise de ansiedade, depois com uma suposta compensação após a crise, casamento, separação. Tudo isso a gente tem que entender para ver o que mudou na rotina desse paciente, no seu autocuidado e tentar voltar ali para a rotina anterior a essa mudança de vida. Muitas vezes também sugerindo um acompanhamento multidisciplinar, com psicólogo ou com psiquiatra. Então isso é muito importante também para a gente entender. Padrão alimentar, ou seja, um paciente mais beliscador. É aquele que acha que come pouco, mas está toda hora beliscando, pegando um chocolatinho, trocando jantar por lanche, tenta não consumir nada no almoço, mas acaba também fazendo um pão com margarina, com manteiga e acaba comendo 3, 4 fatias. Então, nesse paciente aqui, a gente aumenta o volume das refeições e mostra para ele, né, o quanto que ele está consumindo a mais sem perceber. É justamente aquele paciente que fala, eu não como nada, mas não emagreço. E quando começa a comer muito, começa a emagrecer. Temos também os hiperfágicos, tanto noturno, né, quanto diurno, que é justamente aquele paciente que fica o dia inteiro sem comer e compensa muito em alguma refeição específica. Quer dizer que isso é ruim, que não pode fazer jejum? Não. Quer dizer que a gente tem que instruir quanto à compensação. Se ele chega à noite, está morrendo de fome e vai pedir um iFood, não tem controle nenhum, então sim, é interessante colocar alguma refeição antes dele chegar à noite para amenizar essa fome dele, induzir saciedade. Então a gente tem que entender o que está fazendo esse paciente chegar a essa hiperfagia e o potencial dessa hiperfagia, o quanto que ele está consumindo a mais, muitas vezes sem perceber, né? Temos o comer caótico, que é justamente aquele paciente que come o que tem na frente, não percebe como que está ali se alimentando, não tem noção, não consegue preencher uma rotina alimentar na anamnese, né? Então, nesse caso, a gente começa a estabelecer algumas rotinas mais práticas para ele, para ir mudando o estilo de vida. E temos o comer sofisticado, né? Esse sofisticado é aquele paciente que come muito bem, mas acaba que não percebe que também está no exagero de calorias. Vai comer farinha ali de amêndoas, de castanhas, acaba que pega o oleaginoso e come uma porção bem maior, acaba pegando bastante porção de fruta e é aquele paciente que consegue exagerar mesmo consumindo alimentos saudáveis. Exagerar eu digo em calorias. É claro que é um ganho de peso mais saudável do que um ganho de peso com ultraprocessados. Mas ainda assim a gente tem que priorizar o quê? Essa diminuição de gordura, principalmente central. Bom, é muito interessante a gente avaliar dietas anteriores. Quais que ele fez, quanto tempo durou e quais foram os resultados, né? Por quê? Significa que ele falhou nessas dietas, então nós não vamos usá-las? Não. Se um paciente chega falando que se deu muito bem com uma low carb, mas depois teve um reganho, a gente tem que entender o que levou a esse reganho e piorou o resultado. Porque provavelmente não foi a fase de perda que estava errada, a não ser que ele tenha perdido muita massa muscular, por exemplo, e sim a fase de manutenção, que é justamente aquela mais difícil. Então, para esse paciente, talvez seja melhor fazer a dieta que ele conseguiu perder peso anteriormente, mas instruindo já algumas ideias novas, algumas ideias nutricionais para ele não reganhar esse peso.
Por exemplo, a partir do momento que chegou em tal peso, já entrar numa fase de manutenção, voltando um pouquinho mais as calorias, para ele não ter também um episódio ali de hiperfagia, de querer compensar e de ficar mais desinibido de maneira alimentar. Então, a gente tem que entender as dietas anteriores para ver se houve realmente falhas, se houve a gente não vai voltar nelas, né? Ou se a falha foi num período após elas na fase de manutenção, beleza? Se vocês gostarem, deixem um joinha, lembrando meu site nutrifelipealmeida.com/cursos online, tem bastante vídeos também, inclusive vídeos mais longos para vocês assistirem ao meu conteúdo.